Seja bem-vinda. Estás a nos ouvir, Cris? Estou a ouvir, vocês me ouvem bem? Sim, sim, estamos a ouvir, estamos a ouvir. Cris, eh, este assunto da tributação aos angolanos residentes no exterior, como é que tu encaraste esta notícia? Como é que tu recebeste? E qual é a tua reflexão? Qual é a tua opinião? Eh, é justo, não é justo? Vai dar certo, não vai dar certo? É, é uma iniciativa importante, não é importante? Como é que tu encaras isto? Bom, primeiramente vou cumprimentar todos aqui presentes. Quanto a Jesus Gama, sou tua fã, sou tua família, também sou descobri em tempos a conversar com a Preta. Sou uma grande fã Oh, mesmo, muito, muito fã, muito mesmo assim, uma fã mesmo grande. opa, somos Independente familiares do, afinal. somos, independente do grau do parentesco, eu Ok. tenho mesmo uma admiração, um respeito muito grande por si, pelas coisas que fala, pelas suas análises. Então, é uma honra estar aqui e pedir o painel se Oh, ter obrigado, conosco estar obrigado. aqui. Manobra, obrigado pelo convite mais uma vez. Peço desculpas pelo atraso, mas eu ainda estou na rua, não consegui ver ainda tudo que eu tenho para fazer. Ok, E eu preferi parar para falar um pouquinho, porque senão não vai dar certo. ok. Quanto ao assunto em questão, eu digo já que eu encarei o facto com muita perplexidade, porque é preciso ter muita coragem para achar que um governo desorganizado como é o nosso tenha condições de tributar cidadãos como eu vivem fora do nosso país. Eu vejo isso como uma forma desesperada de eh, salvaguardar as falcatruas que este governo faz descaradamente e não tendo onde ir buscar mais, então começa a tirar as suas farpas para os cidadãos na diáspora. Hum, Até o mês passado não fazíamos falta, éramos molduras, não dávamos nenhuma contribuição ao nosso país e, de repente, o nosso dinheiro já deve ser tributado. Eu, claro, que não aceitaria. O primeiro que eu digo que o nosso governo não tem condições de fazer isso, porque era preciso ter uma base de dados integrada, era preciso ter a informação de todas as pessoas residentes fora da Angola de forma correta, coisa que o nosso desgoverno não tem, então não tem condição nenhuma de fazer esse tipo de atraso. E segundo, que tecnicamente estaríamos a ser tributados duas vezes, porque eu já pago imposto aqui onde eu vivo, pago muito imposto, reclamo mesmo para pagar os impostos, eu reclamo, mas eu pago muito imposto. Ou seja, eu pago imposto ao Estado que me acolheu, ainda tenho de pagar ao Estado que me escorraçou, entre aspas, do meu país. Eu, uhum, eu acho isso uma falta de organização da parte do nosso governo, da parte do Ministério das Finanças. Mostra, isto conota e mostra claramente o tamanho da incapacidade e da incompetência de quem gera as finanças do nosso país. E, para mim, isso é uma tentativa desesperada de tirar dinheiro de onde não tem para hum, poder colmatar determinadas situações. Um governo que cobra impostos, cobra taxas e não dá satisfação ao povo. Não temos um Tribunal de Contas, não temos um Ministério das Finanças que venha de forma clara e sucinta dizer aonde é que estes dinheiros são aplicados. Vimos o roubo dos 7 bilhões, que até hoje não foi esclarecido, ninguém sabe se esse dinheiro apareceu, se apareceu, onde é que está, o que, é que foi feito com ele. Ou seja, não podemos querer estar a esvaziar a todo custo o bolso do cidadão por conta da má gestão dos fundos públicos e achar que a primeira medida que me aparecer na cabeça, eu vou lá e faço, está tudo certo. Claro que não. Mas, Cris, Eu não sou agora. Então Cris, não pago. Cris, acrescentaria uma pergunta antes de voltar para o Gama. É, tu dizes que tu não pagarias, mas a estratégia que o governo portanto, montou diz que eh, aquele que não quiser pagar, em todo caso, eles vão cobrar, não é? Vão arrancar
obrigatoriamente o imposto devido. O que é que tu achas? É o que eu dizia. Para fazerem isto, eles precisavam de ser organizados. O Diego está a dizer aqui muito bem. Há pessoas que trocaram de nomes quando chegaram aos seus países. Há pessoas que denunciaram a nacionalidade angolana. Há pessoas que eles nem sequer sabem se estão vivas, se estão aonde. O Estado angolano não sabe onde eu resido. Vai-me cobrar imposto como se ele não sabe onde eu resido. Mas o problema que está aqui é que o Fundo Monetário Internacional quer auxiliar o governo angolano, não é? Eh, Detectar onde é que estão esses angolanos, porque mesmo se trocaste o nome, estás com a nacionalidade angolana. O problema está aí. Eles vão Bem, seguir todo indivíduo que é nacional angolano, independentemente do nome. Eles querem cobrar a revelia do tal cidadão. pois é, mas então não vão conseguir, não vão conseguir fazer isso. Esquece. Nem com a ajuda do Fundo Monetário. E outra, o Fundo Monetário não está a ajudar o nosso governo a ir cobrar a revelia ou a taxação dos cidadãos fora da Angola. Não, eles estão a ir velar pela parte deles, porque eles emprestaram um monte de dinheiro que eles querem rever. E o nosso Estado não tem onde ir tirar para pagar esse dinheiro. Então, de alguma maneira, eles vão ter que pagar. Quem vai pagar? Já sugaram tudo que tinham que sugar no povo angolano desde o território angolano. Agora precisamos de buscar quem está lá fora. Eu não acredito que eles, nem com a ajuda do Fundo Monetário, não acredito que o Estado angolano tenha capacidade de organização para cobrar um imposto forçado aos cidadãos que vivem fora de Angola. Isso é demagogia. Não vão Uhum. conseguir fazer isso. Esquece isso. Eu não Gama. acredito que eles tenham. Sinceramente, Uhum. Ok. Para fecharmos esse bloco, para fecharmos este bloco, queria perguntar a Cris. Cris, eh, nós temos a Sonangol, nós temos a Indiama. Estou a dizer essas empresas que me vêm assim, porque temos outras empresas do Estado e que faturam mesmo. Faturam mesmo. Temos os portos, Porto de Luanda, temos o Porto de Lubi, faturam mesmo. Este dinheiro todo que estas empresas do Estado, eh, portanto, cobra, ganha, rende, onde é que vai terminar? O que é que eles fazem com este dinheiro? Cris. É como eu dizia, o dinheiro vai para o bolso deles. Eu entendo, falava com um amigo meu que por acaso trabalha com petróleos e o grande problema do nosso Estado são as dívidas. E se nós pararmos para observar tudo com cabeça fria, nós já vamos entender que nunca houve necessidade do Estado estar tão endividado como está hoje. A Sonangol concede eh, poços para a exploração do nosso petróleo e tudo mais, e faz acordos do tipo, você, vou te dar aqui 10 poços no valor de X milhões e você explora aqui, faz dessa forma, como eu já te devo o dinheiro X, então parte desse dinheiro vai ser pago ali, não é? Uhum, Resultado, vai fazendo isso, esse tipo de acordos e vai se afundando em dívidas que nunca consegue pagar. No final do dia, você vai olhar e vai fazer um levantamento. Essa dívida não acaba porque o Estado não consegue pagar as dívidas. Mas não paga as dívidas por quê? Porque os lucros que advêm daí não vão ser empregos para benefício público, não vão ser empregos para a transformação da vida do cidadão. Angola, em pleno século XXI, em 2025, nós não podíamos nem devíamos estar tão dependentes do petróleo como Angola está. Não havia necessidade disso. Já era tempo da tal diversificação da economia e isso muito antes até do 17, do cento e não sei quantos kilobytes aparecer e assumir a cadeira da presidência. Onde é que vão esses dinheiros? Na maioria das discussões que se falam no nosso país, só se fala do dinheiro do petróleo. Mas uhum. Angola explora diamante, Angola explora madeira, água, Ouro, explora mercúrio, Angola explora ouro. Hein? os Há um granitos. outro, há um outro mineiro que descobriram aí no Namibe, que eu esqueci o nome,
que também estavam a tentar explorar e graças a Deus alguém conseguiu parar aquela aberração, não Era é? Rubio. O Rubio, não sei se é o Rubio, mas era, os chineses estavam a explorar ali no Namibe e estavam a agredir a Acho que é fauna marinha. Rubio, é um mineiro que serve Aham. para ali aqueles ferros lá dos comboios. É Pois. muito caro. E nós Uhum. fez uma exploração no Namibe e detectou-se que nós temos aquilo que dá para explorar para 500 anos. É. É. O Zé Eduardo já tinha deixado aquilo, estava lá em Diama, tiraram, o João Lourenço chegou, mudaram aquilo, a estrutura acionista que estava a explorar, está a chineses e está uma empresa de familiares deste ministro da Energia e Águas. Não, da Energia e Águas não, dos petróleos, Tá bem? o Diamantino. Tá bem? Ali tem um escândalo muito coisa, ainda bem Tá que bem? faz lembrar disso. São dinheiros e dinheiros e dinheiros que Muito bem dinheiro que aquilo geridos. faz, É muito. verdade. Esse Nesse dinheiro bem momento é o gerido. mineiro do momento. Agora você imagina só, esse dinheiro bem gerido, bem aplicado, nós já teríamos condições de pagar as dívidas todas que temos, ou pelo menos uma parte delas já estaria paga, não é? Já Uhum. teríamos condições de estar a aplicar esse dinheiro em outros setores e começar de facto e efetivamente a diversificar a tal economia. E não se faz isso. Nós temos um sem número de riquezas de recursos naturais. São muitos recursos naturais. Nós não discutimos isso. Só se fala do dinheiro do petróleo. Vamos perguntar o dinheiro dos restos dos minérios que são explorados. O ferro que sai do nosso país. Muita coisa. Querem tributar o cidadão que está no estrangeiro? É hora dos senhores do MPLA tomarem consciência e pararem. Epá, já roubaram, já foram 50 anos, são 50 anos a roubar o erário. Chega! Agora trabalhem ainda. Vamos para o setor energético. João Lourenço, distinguido como Desculpa personalidade só, do Álvaro. ano. Sim? Desculpa só cortar. Eu queria só que o teu canal, como tem muito alcance, perguntasse ao Estado angolano aonde é que o dinheiro dos impostos que o povo paga vai parar. Só isso. Ok. Portanto, esta é a pergunta da Cris. Para onde o dinheiro dos impostos dos trabalhadores angolanos vai parar? Ou tem parado? Ok. A pergunta está feita. Pô, Cris, o que é que tens a dizer sobre este feito, este spotlight de João Lourenço? Tu, como cidadã, opinionista, o que é que tens a dizer? Eu concordo plenamente com o Gama quando ele diz que são prémios pagos. São prémios pagos, todos eles. Eu fico admirada. Primeiro ponto. Eu digo que os projetos que, e o José Gama dizia muito bem, que são muitas vezes atribuídos ao João Lourenço, são projetos, a maioria deles, se não todos, idealizados anteriormente pelo José Eduardo dos Santos. E o que está a acontecer é simplesmente que, porque hoje temos um presidente diferente, é ele que vai aparecendo na frente, é ele que aparentemente vai tendo essa ideia, vai tendo a ideia de que veio dele, partiu dele, mas não partiu. Até esse projeto de energias renováveis não é do João Lourenço, também é da época do José Eduardo dos Santos. E como ele é o tal que hoje está, aparece como o bambambam bam, bam da parada, não é? Mas esses prémios todos atribuídos ao João Lourenço são prémios pagos. Quando vai-se analisar os critérios, como também disse muito bem, o José Gama disse bem, são critérios que vão sendo vistos, está no papel, é mesmo só para inglês ver e mais nada. Está a ver? Mas são essas coisas que eles tomam em conta. No final do dia, ainda até que seja o José Eduardo dos Santos a idealizar os projetos todos que hoje vemos a cara do João Lourenço, mas é a cara dele que aparece. Então, na memória das pessoas, vai ficar associado o quê? A imagem do João Lourenço e não a imagem do José Eduardo dos Santos. Só aqueles
defensores e admiradores ferrenhos do José Eduardo dos Santos é que muitas vezes aparecem até pelas redes sociais a dizer esse projeto não é dele, esse projeto era do mais velho José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos é que idealizou isso, José Eduardo dos Santos é porque conhecem. Mas para as memórias mais recentes vão sempre associar à imagem do João Lourenço. E são prémios que custam dinheiros, porque é lobby, e lobby custa dinheiro, custam dinheiro aos cofres do Estado para envaidecer o ego ou para inflar ainda mais o ego de um homem que já é egocêntrico por natureza, que quer porque quer aparecer como magnânimo e acima do José Eduardo dos Santos, acima do seu antecessor, quer porque quer ficar marcado como o tal que fez acontecer isso e aquilo enquanto esteve na cadeira da presidência, mas se formos analisar tudo de forma muito fria e ir buscar as informações todas, vamos perceber que, no fundo, não passa de uma usurpação intelectual do João Lourenço, porque ele não tem capacidade. Eu não vejo o João Lourenço com capacidade para elaborar projeto de nada, absolutamente nada. Alguém vai lá, ele desenha alguma coisa, ele entrega, ele vai e repete o que ele falar, só.